Boa noite, irmãos, a paz seja com todos. Hoje está um pouco frio, né? Faltou muita gente na igreja hoje. Falei para a pastora fazer uma lista ali para a gente mandar uma mensagem para cada um, amém? Amados, graças a Deus porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui para a presença dEle, amém? Abra sua Bíblia comigo, livro de Deuteronômio, o 5º livro da lei. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. Nós vamos ler algo sobre Moisés dizendo sobre a exortação à obediência. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem de encontro aos nossos corações, à nossa mente, Pai. Muda aquilo que precisa ser mudado em nossos corações e aperfeiçoa, Senhor, aquilo que já está caminhando em nossas vidas para algo perfeito que o Senhor está proporcionando em nós. Opera os teus milagres, as tuas maravilhas, abre os olhos, Senhor, espirituais dos teus filhos, abre os ouvidos espirituais das tuas filhas, Pai, para que possam caminhar diante da tua presença, diante da tua graça, diante da tua misericórdia, cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua glória, cheios da tua graça. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga para o seu irmão da esquerda e da direita aí, não fale comigo agora. Amém, amados? Que no momento em que você vai receber uma palavra aí, ou um aviso de Deus para a tua vida, o irmão chamou a sua atenção e comentou sobre o cabelo do irmão, sobre a roupa da irmã, aí sua mente já foi longe, você perdeu a bênção. Amém? Vamos lá então? A epígrafe do texto diz: Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio, foram mortos. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida,
e farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne esse povo e os farei ouvir as palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra que passais a viver, e ensinar aos seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor falou do meio do fogo: a vós as palavras que ouvistes, porém, além da voz, não ouviste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinastes estatutos e juízos, para que cumprais na terra que passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida, de forma de ídolo, semelhança de homem, de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança a algum volátil que voa pelos céus, semelhança a algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, vendo o sol e a lua e estrelas, a saber, todo o exército dos céus, e seja seduzido e inclinar-te perante eles, e desculto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais povo como herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus me dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós passareis e possuireis aquela terra. Amém, queridos? Eu li um texto meio longo, porque eu quero que vocês comecem, como nós dissemos aqui na escola bíblica hoje, que você possa ter o hábito de ler a palavra de Deus. Amém? O discurso de Moisés, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, se você olhar, foram coisas tremendas que o Senhor colocou. A palavra de Deus declara aqui para nós guardarmos o nosso coração e a nossa alma, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. No capítulo 21 de Lucas, o versículo 34, a palavra de Deus diz, Jesus falando: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com orgias, com bebidas e com as preocupações desse mundo, para que aquele dia não sobrevenha sobre vós como um laço. Porque, como nós já dissemos aqui em outros cultos, quem causa problema para nós somos nós mesmos. Então, o que Deus está falando através de Moisés, uma exortação à obediência, para que nós venhamos tomar cuidado com nós mesmos, com a nossa alma, porque é da nossa alma que surgem os nossos desejos, as nossas vontades. É do nosso interior que surge tudo isso. Então, Moisés está falando, prestem atenção. Quando Deus falou com vocês, quando eu mandei a palavra para vocês, vocês não viram forma alguma de Deus. Deus não se colocou como um anjo, Deus não apareceu a ninguém. Mas Ele disse, e a palavra do Senhor para as nossas vidas tem que ser
guardada, meu amado. Mesmo que eu não veja, mas o Senhor está aqui. Amém? Tomé, quando falou que só creria em Jesus, que ele ressuscitou, se ele visse o furo nas mãos e o furo no lado. Porque quando Jesus apareceu de forma corpórea dentro da casa, com portas fechadas, ele falou: só vou crer se eu ver. E Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Olhando para mim e para a tua vida, Deus não precisa se manifestar corporeamente para que eu e você venhamos crer, meu amado. Mas Ele, através dos profetas, através da palavra dEle, Ele tem colocado para nossas vidas uma exortação, uma obediência. Moisés vem falando que todas as pessoas que rejeitaram a Deus, que quiseram fazer a sua própria vontade, eles morreram. No versículo 4 diz que todos aqueles que permaneceram vivos foram aqueles que decidiram obedecer a palavra de Deus. Pela idade que nós temos, uns estão com 50, outros estão com 40, outros com 20. Mas quantas pessoas nós vimos que viveu conosco, viveu no nosso meio, que hoje não estão mais no nosso meio. Pessoas que partiram, mas esse dia de hoje Deus já tinha reservado para que você estivesse aqui ouvindo a palavra e ficasse em pé diante de muitas pessoas que não conseguiram mais acordar no próximo dia para contemplar aquilo que o Senhor tem feito. Mas Deus tem cuidado de nós, porque o plano e o propósito de Deus para nossas vidas ainda tem sido primordial para nós. Enquanto Deus tem plano, enquanto Deus tem propósito na tua vida, nas nossas vidas, nós estamos em pé. Amém? Nós estamos vivos para fazer a vontade, não nossa, mas a vontade do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, nós vamos fazer comparações das vidas dos homens de Deus que tiveram tudo para dar certo, mas por causa de um erro, por causa de uma falha, eles não conseguiram obter completamente aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E se nós permanecermos fiéis ao Senhor, todos os planos do Senhor para nossas vidas serão cumpridos. Mas se nós fracassarmos, se nós titubearmos, se nós cedermos para o inimigo, com certeza nós perderemos lugar de bênção onde o Senhor tem planejado coisas maravilhosas para nossas vidas. Amém, meus amados? Nós olhamos para a vida de Abraão, um homem que Deus chama aos 75 anos de idade, para criar algo que ainda não existia. Deus queria um povo, Deus queria uma nação que fosse completamente obediente à palavra dele e que ele pudesse mostrar todas as coisas que um Deus pudesse fazer para o seu povo. Como Moisés disse aqui, um Deus que está sempre ouvindo a oração do seu povo, um Deus que está sempre de ouvidos abertos, de mãos estendidas para pessoas que têm clamado ao Senhor. E Moisés vem falando, um povo inteligente, que é este, que tem se colocado perante o Senhor. Naquela época, não eram qualquer pessoa que poderia se achegar ao Senhor, que teria contato com Deus, mas eram pessoas que Deus escolhia, segundo o povo dele, estrangeiros que iam se achegando ao povo, pessoas que vinham
como escravos, como estrangeiros, e participavam daquilo que era o culto ao verdadeiro Deus. A palavra de Deus mostra que uma falha de Abraão, quando ele permite que homens cheguem até a sua casa, para que levem sua mulher, para que possam deitar com ela. Abraão, o homem chamado, um homem segundo a fé maior que nós já vimos. Em um minuto de sua vida, ele deixou de crer no plano e no propósito que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia relata que Deus teve que visitar um rei em sonhos, e Deus estava pronto para destruir toda a cidade, se aquela mulher não fosse restituída a Abraão. Deus teve que intervir para que a promessa dele se cumprisse na vida de Abraão e chegasse até Abraão, Isaque e Jacó e as 12 tribos de Israel. Existem momentos na minha e na tua vida que fazem com que nós venhamos ter medo. Existem momentos na nossa vida que fazem com que nós venhamos fracassar. Momentos que parece que Deus não está do nosso lado. Mas a Bíblia deixa exemplos para mim e para você, que o Senhor jamais nos deixou, que Deus jamais desamparou a nossa vida. Por que Deus coloca exemplos na Bíblia? E quando nós lemos esses exemplos na palavra de Deus, nós pensamos conosco mesmo: como que Abraão conseguiu deixar com que isso acontecesse, se ele falava com Deus, se ele tinha Deus, se a presença de Deus estava ali? Cada homem de Deus, cada mulher de Deus, na palavra dele, que Deus escolheu para um plano e para um propósito, foram homens e mulheres como eu e como você. Tiago fala sobre isso. Homens e mulheres como eu e como você. Então a Bíblia está deixando um alerta para nós, deixando os homens e mulheres como vencedores da palavra dele, mas mostrando erros que eles cometeram, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, para que nós possamos olhar para a palavra dele e possamos avançar, ir mais longe do que aqueles homens e mulheres de Deus foram. O outro exemplo é Moisés. Se nós olharmos para a vida de Moisés, ele, debaixo da orientação de Deus, debaixo da palavra de Deus, em obediência ao Senhor, ele consegue abrir o Mar Vermelho. Mas lá na frente, ele não consegue passar o Rio Jordão. Por quê? Existem coisas na nossa vida que nós pegamos para fazer, somos bons fazendo aquilo, mas nos acostumamos tanto em fazer algo na casa do Senhor, na obra do Senhor, que muitas vezes nós não pedimos mais orientação do Senhor para fazer tais coisas. Deus deu uma ordem para Moisés: fale a rocha. E a Bíblia relata que ele bateu a primeira vez, Deus não respondeu, mas ele bateu a segunda. E ele disse: será que desta rocha não poderá sair água para vocês? Por causa deste dia, a Bíblia diz que Moisés, ele perde a sua entrada na terra prometida. Existem coisas na nossa vida que nós temos que
todo tempo, todo momento, estar sempre dependentes do Senhor. Eu já fiz uma vez, eu já sei como é que é já. Deixa comigo que eu faço. Tudo que você for fazer para o Senhor, você tem que pedir orientação para o Senhor. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós lemos aqui, nada você pode diminuir da palavra, e você também não pode acrescentar nada. Como que eu diminuo algo na palavra de Deus para a minha vida? Eu pegando um texto, pegando um mandamento do Senhor e cumprindo só isso aqui, e aquilo ali, e aquilo ali. Esse aqui eu não vou cumprir, e nem aquilo ali. Então, na minha vida eu diminuí a palavra de Deus. Eu diminuí o plano, eu diminuí o propósito. E quando que eu aumento algo, Deus com certeza está contente porque eu estou fazendo isso. Fulano fez isso, eu estou fazendo mais isso aqui. Nós precisamos cumprir apenas o que o Senhor tem dito para nós. Um homem cheio de Deus abre o mar vermelho, mas ele não consegue entrar na terra prometida. A Bíblia diz que Moisés, ele morre em avançados dias, mas a Bíblia também diz que os seus olhos não envelheceram, não escureceram. A Bíblia diz que o vigor de Moisés era o mesmo, mas Deus teve que findar a vida dele naquele momento, porque ele não poderia cruzar a terra prometida, meu amado. Porque pecado e desobediência não podem herdar nada que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. A minha vida tem que estar em completa obediência ao Senhor. Eu tenho que acautelar por mim mesmo. Quando uma pessoa nova convertida chega na igreja, chega cheio de alegria, chega cheio de entusiasmo, e começa a ter entendimento, começa a fazer as coisas na igreja, mas por uma falta de direção e por falta de discernimento, começa a ver defeitos naquilo, e até o pastor está pregando errado. E como é que pode o pastor pegar o dinheiro e colocar aquele ventilador ali, sendo que ele não podia estar ali, ele tinha que estar lá? Por isso que nós temos que acautelar por nós mesmos e olhar para que nada venha entrar na nossa vida, na nossa alma. Porque o pecado não é só a pessoa fumar, não é só a pessoa beber. Graças a Deus eu não fumo. Graças a Deus eu não bebo. Mas se nós, falamos de manhã aqui, se nós não nascermos de novo, Nicodemos fumava? Nicodemos bebia? Nicodemos tinha um segundo relacionamento? Era mais crente muitas vezes do que até eu e você. Mas aquilo que ele fazia não era o suficiente para que a vida dele fosse salva. Ele tinha que nascer de novo, meu amado. As pessoas estão muito preocupadas aí em estudar sobre Martim Lutero, sobre Lutero, Calvino, e colocar várias teorias sobre a palavra de Deus, estudar vários livros sobre Deus. Mas se eu não nascer de novo, se o meu comportamento diante do Senhor não for mudado a ponto de eu obedecer ao Senhor em tudo e estar atento à voz do Senhor em tudo, não adianta nada. O que faz
que eu seja vitorioso hoje e amanhã eu venha a ser um perdedor? Falta de ouvir o Senhor, falta de obedecer o Senhor, de estar atento à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto, todos os dias ele vai para aquilo que o Senhor não aceita. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E se nós deixarmos o nosso coração, vai nos levar para o inferno. As nossas vontades vão levar a gente para o inferno. Por que Deus coloca esses homens de Deus, as qualidades e as falhas, para que nós venhamos olhar e não venhamos cair no mesmo erro, meu amado? Quantas vezes nós olhamos para a palavra, se eu estivesse lá eu não faria assim, eu faria diferente. Será? Nós erramos em tão pequenas coisas na nossa vida, e as coisas pequenas que nós vamos errando, nós vamos dando aberturas para outras coisas maiores nós entrarmos no erro também, que a Bíblia diz, Jesus dizendo que um abismo ele chama outro abismo, e um cego não pode guiar outro cego, porque os dois caem no mesmo buraco. Se nós olharmos para a vida de Sansão, qual que era o plano de Deus para a vida de Sansão? Se você olhar ali o nascimento de Sansão, quando o povo está clamando, a Bíblia diz que o anjo de Deus aparece à mãe de Sansão. Não aparece para Manoá, que é o esposo, mas aparece para a mãe, primeira e segunda vez. E Deus, ele cria um personagem que nunca existiu e jamais vai existir na face da terra. Porque Deus, ele queria mostrar mais uma vez que ele era Deus, que através daquele homem, Deus iria libertar Israel, porque o povo clamou, o povo pediu mais uma vez. Não pense você que Sansão tinha 2 metros de altura, todo musculoso, todo forte. Não. Como que Deus vai operar algo se o físico do rapaz já está mostrando tudo? Não. Sansão era como aquele rapaz ali, ó. Amém? Porque não era aquilo que ele tinha nas suas mãos, nos seus braços, mas era aquilo que o Senhor tinha colocado na vida dele, meu amado. E Sansão sabia qual era o plano de Deus. Sansão sabia qual que era o plano e o propósito do Senhor para a vida dele. Ele nasceu com um propósito. Voto de Nazireu, a gente já falou aqui também. No voto de Nazireu você não pode chupar as uvas, não pode tomar suco de uva, não pode se embriagar em nada. Quem está no altar de Deus, amado, não se embriaga, não toma vinho, não toma nada dessas coisas. A Bíblia diz sobre isso. E naquele tempo era tão radical que a pessoa não podia nem chegar nem perto de uvas, de nada disso. Mas onde Sansão estava? Andando pelas parreiras das uvas e tocando nas uvas o tempo todo. Se Deus me colocou para um propósito, eu vou andar onde o inimigo está? Eu vou andar onde aquilo pode destruir a minha vida? Claro que não. Sansão tinha uma sina na vida dele. Mulher, mulher, mulher e mulher. E por causa dele buscar algo que ele tanto queria, ele não conseguiu executar os planos de Deus para a vida dele. A palavra de Deus relata que pela terceira ou pela quarta vez que, Dalila já estava ali amarrando ele, segurando ele.
ele finalmente declara para aquela mulher o que tinha passado na vida dele lá atrás. No cabelo dele formavam o candelabro, as tochas viradas para baixo. E quando ele conta, ela corta o cabelo dele. E a Bíblia relata que Sansão não percebe, mas o Espírito Santo de Deus sai da vida dele. E muitas vezes, por causa das nossas atitudes, o Espírito Santo, ele sai da nossa vida, meu amado. Por causa das nossas atitudes, porque as nossas atitudes, elas entristecem a Deus. E nós somos derrotados porque nós não temos mais o Senhor do nosso lado. Por quê? Por causa das nossas atitudes. O Espírito Santo de Deus, ele é como uma pomba pousada na tua vida. Qualquer coisa de errado, qualquer passo em falso que você faz, voa. E para trazer de novo, meu amado, pode pôr o teu joelhinho no chão e chorar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que eles furaram os olhos de Sansão. Amarraram ele com cadeias e colocaram ele para virar moinhos. E um dia, quando Sansão está no meio de uma festa pagã, e colocaram Sansão ali para fazer algum tipo de palhaçada, para mostrarem que eles venceram o maior inimigo dos filisteus, que era Sansão. Sansão está ali e ele se lembra do plano e do propósito que o Senhor um dia chamou ele. E ele fala: Senhor, ainda esta vez, se o Senhor retornar a minha força, eu destruirei todos os filisteus que estiverem comigo aqui. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio sobre a vida dele, e ele empurrou as pilastras ali, e a palavra fala que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em vida. Será que eu preciso passar pela morte para ir atrás do propósito que Deus colocou na minha vida? Será que eu preciso estar em uma cama entre a vida e a morte para que eu venha olhar e querer cumprir os planos e os propósitos do Senhor na minha vida? A palavra diz que eu tenho que buscar o Senhor ainda jovem, para que não venham os dias maus, os dias avançados, e eu venha dizer: não tenho neles contentamento. Então Deus, ele deixa sempre uma advertência para mim e para você. A Bíblia também fala sobre Saul. Quem escolheu Saul como rei? O próprio Deus. Deus escolheu Saul. Deus escolheu errado? Claro que não. A palavra de Deus diz, quando Samuel ele chega até Saul, ele profetiza, ele fala: quando eu colocar as mãos sobre a sua cabeça, você se tornará outro homem, porque o Espírito Santo descerá sobre você e mudará todos os teus pensamentos, toda a tua vida, e a partir de hoje você será um homem diferente. E a Bíblia diz que quando ele colocou as mãos sobre a cabeça de Saul, tudo mudou na vida de Saul. Agora era um homem que tinha pensamentos e intenções diferentes. Era um homem que era guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu sou guiado por Deus, se eu tenho a direção do Senhor, eu tenho que abandonar a direção que eu tinha. Eu tenho que abandonar os planos que eu tinha. Porque agora eu fui chamado para um plano, fui chamado para um propósito. Mas a palavra de Deus diz que Saul, ele insiste em uma desobediência ao Senhor.
Samuel fala para ele: você vai ter que esperar os 7 dias para que nós venhamos fazer o sacrifício. O que Saul fez? Quando deu o 7º dia, Samuel não chegou, ele foi fazer aquilo que ele não poderia fazer. Aquilo que era o papel do sacerdote, aquilo que era o papel do profeta, ele foi para fazer, ele foi sacrificar sem ele ter aptidão e chamado para aquilo. E muitas vezes nas nossas vidas nós queremos fazer algo que nós não somos chamados para fazer. Fique no teu chamado, meu amado. Sabe o que Paulo diz para Timóteo? Exerça o dom que há em ti, que foi colocado sob imposição de mãos. Se Deus chamou você para algo, se algo queima no teu coração, para você fazer algo para o Senhor, seja ser um pastor, seja um evangelista, seja um mestre, seja um profeta, que a palavra de Deus diz que Deus chama uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, mestres. Já pensou se tivesse só pastor, se tivesse só profeta, se tivesse só apóstolo? Não. E Deus dá o dom para cada um. Eu vou ter ciúme quando a pessoa está profetizando na igreja? Eu vou ter ciúme quando a pessoa orou e o meu irmão foi curado na igreja? De forma alguma, meu amado, porque cada dom que o Senhor coloca é para edificação do corpo de Cristo. E outra vez, a Bíblia relata que Deus manda invadir a cidade dos amalequitas, matar todos os amalequitas, inclusive o rei, tudo que sobrasse. Até os animais não podiam estar vivos, por causa da maldição da cidade, a cidade pagã, tudo era consagrado. E Deus falou: nada pode existir mais nessa cidade. E quando Samuel chega, já tinha acontecido o sacrifício, Samuel já está irritado com o negócio. E de repente ele ouve o mugido dos bois, ele ouve o alarido de pessoas gritando lá atrás, quando o povo estava aqui na frente. Ele fala: que mugido de animais são esses? E aí Saul fala: é por causa que o povo ficou falando tanto na minha cabeça que eu acabei trazendo os animais para sacrificar ao Senhor. E eu trouxe também o rei cativo. E aquilo irritou o profeta, mas Deus já estava zangado com toda a desobediência de Saul. E o profeta diz para Saul: Deus não se importa com sacrifícios, mas Ele se importa com obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. De repente nós queremos fazer algo para Deus, mas não adianta eu querer fazer algo para Deus se eu não quero obedecer a palavra dEle. Como que eu quero fazer algo para o Senhor se eu não tenho coração para obedecer ao Senhor? Samuel ainda tentou insistir no negócio e Deus falou: até quando terás dó de Saul? Eu já o rejeitei. Mas se você ver lá atrás, quem mandou ungir Saul foi o próprio Deus. Deus tinha 2 caminhos para Saul. Saul escolheu o pior caminho. E assim é a nossa vida. Nós falamos aqui de manhã na escola bíblica. Quem veio na escola bíblica aqui? Eita glória! Eu convido vocês também para estarem na escola bíblica domingo que vem, amém? Então Deus, Ele tem a nossa trajetória. Deus, Ele conhece a nossa trajetória. Ele sabe que
Se eu obedecer a palavra, vai acontecer isso, 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 e vou ser bem sucedido na minha vida. Deus tem coisas grandiosas, está aqui para mim. Só que se eu desobedecer também, o meu trajeto já está firmado aqui. Então eu tenho que escolher na minha vida. Ou eu obedeço a Deus e tenho todas as bênçãos do Senhor para a minha vida, e tenho Deus como o meu Senhor, como o meu Deus, como o meu ajudador, ou eu vou viver da maneira que eu quero, desobedecendo, fazendo aquilo que eu gosto. São exemplos deixados para mim e para você. O próximo é Davi. A palavra de Deus relata que Joabe e todo o exército estão na batalha. Davi nunca faltou em uma guerra. Era para Davi estar ali. Quando Joabe chega à porta da cidade, a cidade já está toda cercada, já está tudo vencido. Ele manda chamar Davi, para honrar Davi. Ele fala: Davi, vem para cá, porque nós já vencemos, a cidade já está conquistada. Para que não digam que Joabe vai ser o rei da cidade, você tem que vir para cá. O povo na guerra, tá certo que os valentes de Davi, se você ver a história, o mais fraco, ele derrubava 100 homens. E o mais forte, o mais corajoso, ele derrubava 1000 homens. Deus coloca um exército grandioso na vida de Davi. Quando as coisas estão dando certo nas nossas vidas, meu amado, é o momento de nós mais nos apegarmos ao Senhor. Davi não está na guerra onde ele deveria estar. E a Bíblia relata que ele abre as portas do seu palácio, portas das varandas, e portas que nunca deveriam ser abertas na vida de Davi foram abertas naquele dia. Está ali Betseba tomando um banho nua. Qualquer homem poderia ter pecado contra aquela mulher. Qualquer homem poderia ter saído com aquela mulher. Deus cobra de Davi a fidelidade que ele tinha para com Davi. Qualquer pessoa pode pecar, meu amado. Qualquer pessoa pode errar, mas Deus cobra de mim e de você a fidelidade dele para conosco. A palavra de Deus diz que Deus, ele é fiel, mas se nós, em algum momento da nossa vida, nós formos infiéis, ele permanece fiel. Davi cai no erro. Para tentar endireitar as coisas, ele ainda pega um homem e coloca à frente de batalha, para que aquele homem fosse morto. E vem Natã, o profeta, explicando para Davi um caso de um acontecimento, dizendo ele que um homem tinha vários rebanhos e ele queria dar uma festa para alguns amigos que chegou em sua casa. E em vez desse homem pegar alguma ovelha do seu próprio rebanho, ele pegou a ovelha do rebanho de um homem, a única ovelha que o homem tinha, arrebatou e a matou. Davi levanta e diz: esse homem é digno de morte. E Natã levanta e diz: este homem é você. Tudo aquilo que você fez às escondidas,
eu vou fazer com que aconteça diante do sol sobre a tua vida. Deus perdoou Davi? Sim. Deus perdoou Davi, mas a espada ficou na casa de Davi por 25 anos. Deus perdoa o meu pecado, Deus perdoa o seu pecado, sim. Mas a Bíblia diz que Deus não tem o pecador como inocente. Ele perdoa o pecado. Mas se eu e você pecamos, nós temos que pagar por aquilo. Deus perdoa, mas a espada fica, meu amado. Aquilo que eu plantei, eu vou ter que pagar na minha vida. Então é muito mais fácil eu obedecer ao Senhor. É muito mais fácil a minha vida estar entregue ao Senhor do que eu ficar vacilando na minha vida e ficar errando em coisas que eu já deveria ter vencido há muito tempo na minha vida. Foram pequenos erros na vida desses homens de Deus que trouxeram coisas catastróficas às vidas deles. E nas nossas vidas são pequenos erros que faz com que nós venhamos perder coisas grandiosas na presença de Deus. O diabo bate na porta. E você vai na porta. Você já sabe que é o diabo, né? Nós sabemos quando é o diabo que está batendo na porta e quando é Deus. Se você se atrever para abrir pela frestinha só, ele dá uma pesada na porta que cai você com porta com tudo para trás, irmão. Se você não tiver a proteção de Deus, você vai ser uma fácil presa na mão do inimigo. E quando que eu tenho a proteção de Deus? Eu atentamente ouvindo aquilo que o Senhor quer que eu faça, obedecendo os mandamentos, os estatutos, e cuidando todos os dias para que eu não venha cair nos erros que eu já caí um dia na minha vida. Para que eu seja mais do que vencedor. Eu não posso ser um vencedor hoje. Eu não posso ser um vencedor hoje e um perdedor amanhã. Ezequias. A Bíblia relata que era um homem que obedecia tudo ao Senhor. Que não houve rei como Ezequias. Que o seu coração ele foi tão voltado para o Senhor, que Deus ajudou Ezequias e livrou ele de todos os problemas da sua vida, inclusive de Senaqueribe, rei da Síria, que queria invadir Judá, e Deus não permitiu que Senaqueribe tomasse Judá. Mas lá na frente algo aconteceu com Ezequias. O coração dele se exaltou e começou a fazer uma série de coisas erradas. A Bíblia diz que Isaías aparece para ele e fala: coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. E a palavra de Deus diz que este rei, ele vai para a parede, chora muitíssimo na presença do Senhor e fala: Senhor, lembra-te dos dias que eu te servi com inteireza de coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. A palavra de Deus diz que Isaías já estava lá embaixo, na porta do palácio. E Deus disse: volta, porque eu estou vendo que o meu servo está se arrependendo lá. Deu tempo ainda de Ezequias se arrepender. E dá tempo de nós nos arrependermos, para que o Senhor mude a sentença que muitas vezes está sobre a nossa vida. Coloque-se de pé nesta noite. Quem sabe você está vivendo algo na tua vida que parece ser uma sentença. Quem sabe você está vivendo algo na tua vida que você não gostaria de estar vivendo, não deseja para ninguém aquilo que você tem passado na tua vida.
Nós vamos clamar ao Senhor nesta noite. E você vai falar para o Senhor aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que você sabe que você precisa mudar, que você vai mudar, que você deseja mudar, para que o Senhor reverta a situação de sentença na tua vida. Ore comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Mesmo que estejamos hoje, estejamos agora, Senhor, no meio de erros ou no meio de falhas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha o coração de cada vida nesta noite. Olha, Senhor, o desejo de cada filho teu, de cada filha tua, que quer ficar firme na tua presença, mas não tem conseguido, que quer estar te adorando, te glorificando de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, mas muitas coisas têm atrapalhado, Senhor. Muitas coisas, muitas vezes, por acontecimentos que sucederam em dias passados, impedem, Senhor, de estar na tua presença em pé, sorrindo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos aprender com os heróis da fé, que nós venhamos aprender com os homens e com as mulheres de Deus, Senhor. Que nós venhamos fazer a tua vontade em todo tempo, em todo momento, Pai, para que possamos estar firmes e em pé diante do Senhor, diante da tua presença. Vem, Espírito Santo, sobre cada vida, Senhor. Preenche, Senhor, o vazio no coração, o vazio na alma. Enche, Senhor, com a tua presença, operando os teus milagres, as tuas maravilhas em cada vida. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Uma salva de palmas para o Senhor.